pessoal vendo atrás, tá. Então eu vou ler rapidamente João 21, para os irmãos poderem se situar. Vocês imaginam, foi durante a noite, certo? Durante a noite, não tem luz, não tem vela. Aí aparece um homem, Pedro pescando. Vamos lá, João 21. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Isso é um sinal muito bom, né? Uma liderança mal dada, mal guiados também, né? Então, o Senhor tinha acabado de ressuscitar e eu Pedro, vou pescar, levou 8 consigo. Então nós temos que levar os irmãos, né, para o caminho certo. Disse-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram entrar no barco e naquela noite nada apanharam. Eles eram especialistas em pesca, então como que nada apanharam, correto? Mas ao clarear da madrugada, então vamos dizer assim, já era naquele amanhecerzinho bem devagarzinho. Estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Primeiro, tinha que ser uma distância onde ele falando, o pessoal ouvisse, correto ou não? Sim. Não podia ser uma praia então tem que ter uma distância, por exemplo, ali o barco estão, significa que ele tem profundidade suficiente para poder pescar. Então, todavia os discípulos não reconheceram. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tens aí alguma coisa de comer? Com certeza ele gritou. Como há um silêncio, você falando um pouco mais alto, dá para ouvir. Filhos, tem alguma coisa aí para comer? Logicamente que era noite, não dá para reconhecer o Senhor, certo? O Senhor reconheceu que era eles, mas eles não reconheceram o Senhor. Responderam: não. Então ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quem que era o discípulo que Jesus amava? João. Então significa que João reconheceu a voz do Senhor. Ele reconheceu o fato de que o Senhor mandou lança a rede e falou: opa, ele identificou o fato com o milagre. Com certeza era porque ele tinha intimidade com o Senhor. Irmãos, como é importante nós identificarmos nas nossas experiências, reconhecer o Senhor em todas as coisas. Amém. Para que a gente saiba. Por isso que é muito importante orar antes. Quando a gente ora, a gente aprende a reconhecer que nada é por acaso. Amém. Até mesmo eu quando oro para dar uma vaga no estacionamento, agora, Senhor, me dá uma vaga, Senhor, tal, e o Senhor dá, reconhecer o Senhor, entende? Então, essas coisas são muito importantes. Nós não somos que andam por acaso, nem somos os que andam pelo que vemos. Nós somos aqueles que andam pela fé. Amém. E a fé tem a ver com a oração. Nós temos que estar em íntima comunhão com o Senhor. Pedro não reconheceu o Senhor. João reconheceu o Senhor. João que disse: é o Senhor. Agora, quem que deu o passo? Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, se ungiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Novamente vemos um Pedro, que ele deu o passo. João reconheceu, mas quem deu o passo de poder encontrar com o Senhor foi Pedro, né? Pedro, ele deu o passo para poder andar sobre o mar e deu o passo de poder pular e poder ir nadando até o Senhor. Mostrava quanto ele amava o Senhor, correto? Porque não estavam distantes da terra, sendo quase 200 côvados. 200 côvados é 200 vezes 30 e 40 centímetros mais ou menos. Então 200 vezes 40 centímetros dá mais ou menos o quê? 80 metros? Mais ou menos isso, tá? Então estava 80 metros, não era muito longe. Tá? Ao saltar em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. E havia também pão. Você imagina aqui brasas, peixes sendo assados ali, pão, e os discípulos chegando com os peixes. Trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes.
Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos seus discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Amém. Mas lembra que o Senhor já havia se transfigurado. Correto ou não? Já havia se transfigurado. Os discípulos de Emaús não reconheceram o Senhor. Então, aqui no caso, eles reconheceram o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu de igual modo o peixe. E já era essa terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. E foi aqui mesmo, depois de terem comido, que o Senhor perguntou para Pedro: tu me amas? Né? 3 vezes. Filéu, filéu. Ágape, ágape e filéu. Né? Foram os 3 amo. Né? Tu me amas? Tu me ágape? Tu me ágape? Pedro não entendia e falou que sim. Né? Daí o Senhor perguntou pela terceira: tu me filéu? Filéu é amor paternal. Né? Jesus perguntou no nível do amor ágape, amor de Deus. E Pedro respondeu, depois da terceira vez, o Senhor pergunta: tu me filéu, você me ama como irmão, na irmandade? Ele falou: sim, eu te amo. Aí foi quando também o Senhor, como a gente sabe, ele falou, né? Apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas e pastoreia minhas ovelhas. Aqui tem uma luz bastante interessante, né? Que a gente às vezes pensa que pregar evangelho é apenas pregar evangelho para incrédulos, né? Mas como a gente viu na conferência, pregar o evangelho também é para os cristãos, é para os irmãos. Por isso, apacentar e pastorear as ovelhas é pregar o evangelho. E então o esforço que nós temos que ter com os irmãos é de 2/3, né? E o esforço para os novos é de 1/3. Né? Porque esse é o processo mais ou menos da nossa vida cristã. Muito bem, então só para vocês entenderem, nesse lugar, assim, é um lugar parecido com esse que tudo aconteceu. Né? Você acredita que seja assim? Você vê, 80 metros não é muito longe, é como aquele barco lá, correto? Não deve ter no máximo 80 metros, nem isso, talvez ali, talvez seja 100, um pouquinho mais perto. Para ele poder falar, tem alguma coisa, tá? Era uma distância que dava muito. Quando a gente veio no vento, estava 20 metros, 25 metros para dentro. Estava mais seco. Então, realmente, Jesus também estava mais para lá. Bem mais seco. Vendo?